tema dessa palavra é a igreja e o reino de Deus. Repita comigo, a igreja e o reino de Deus. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Colossenses capítulo 1, verso 26. Queria pedir também que projete esse texto aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 26 até o 28 diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Repita comigo, Cristo em vós. Tomar café hoje não, né? Foi por isso então. Diga, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu quero falar nessa manhã a respeito do reino de Deus. Para você entender o que é o reino de Deus, você precisa entender o que não é o reino de Deus. A primeira coisa que você precisa entender é o que não é o reino de Deus. Porque nós vivemos dias que nós estamos ouvindo muitas vozes. É ou não é verdade? Existem muitos pregadores, existem muitos coaches, existem muitas pessoas que acham que detêm a verdade. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus ele tem a ver com a igreja. Porém, o reino de Deus, ainda que possa ter barulho, o reino de Deus não é barulho. Porque tem gente que faz muito barulho. Pastor, você está falando de igreja? Não estou falando de igreja, estou falando de movimentos. Existem muitos movimentos por aí que pode parecer com o reino de Deus, mas não é. O reino de Deus não é gritaria, o reino de Deus não é movimento, o reino de Deus não é música, o reino de Deus não é pregação eloquente, ainda que possa ter essas coisas. Ainda que dentro do reino de Deus, em algum momento nós vamos gritar, ainda que vai ter um movimento grande, ainda que nós teremos músicas ungidas, ainda que vão ter pregações abençoadas, mas o reino de Deus não é isso. Não é exatamente uma pregação em si. Não é uma música em si. O reino de Deus vai muito além dessas coisas. O reino de Deus ele tem muito mais a ver com o posicionamento seu em relação à palavra de Deus. O reino de Deus tem a ver com a nossa postura em relação ao mundo na propagação do evangelho. O reino de Deus tem a ver com você usar a sua autoridade, seja na sua faculdade, seja aqui na igreja, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é você entender que você é a imagem de Cristo, que você manifesta essa imagem aqui, quando você ora com as pessoas, quando você prega para as pessoas. O reino de Deus tem a ver com o seu relacionamento pessoal com Deus. Você recebe a autoridade no momento que você ora, que você busca a Deus, que você conhece a Deus, que você conhece a palavra de Deus. Meu irmão, mais do que nunca, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Porque tem muita confusão por aí. Muita confusão hoje. E como hoje nós temos muitos pregadores na internet, e muitos são de Deus, outros não. Pastor, eu devo ouvir os pregadores? Meu irmão, pode ouvir pregador. Mas tome cuidado quando você ouve. Porque o que acontece? Eu ouço pregadores, não muitos, mas eu ouço. Eu gosto de ouvir palavra. Eu gosto de ser edificado através de outros homens de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar algo aqui que pode parecer ciúme, mas não é. É zelo. Na palavra zelo e ciúme é algo parecido. Mas não é isso, realmente não é. Eu acho que você pode ouvir outros pregadores, mas você tem que saber quem você ouve. Quando você ouve um homem de Deus, como por exemplo, Luciano Subirá, você vai ter sua fé edificada. Mas quando você discorda da minha doutrina, e você procura um desses homens de Deus que crê diferente de mim, você está cometendo um erro. Porque hoje, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa.
nós seguimos num caminho, numa só fé, amém? Se você sair disso, você vai causar um problema, você vai pecar. Pode ser que o Luciano Subirá esteja mais certo do que eu, mas não importa. A bênção está em seguir uma direção. Entenda o que eu estou te falando. Se todas as vezes que você discordar de mim, você procurar um outro pregador da internet, ou o Luciano Subirá, não, o Luciano Subirá também não pode ser, porque ele também crê igual o pastor Rubinho. Então deixa eu ver o que o Silas Malafaia fala a respeito disso. Deixa eu ver o que o Luiz Hermínio fala a respeito de todos esses homens aqui que eu estou citando, são homens de Deus. Deus revela a palavra a esses homens aqui. São homens conhecedores da palavra, não são heréticos. Mas a partir do momento que você não concorda comigo, você procura outros homens de Deus, para saber qual a posição deles, para você não seguir a minha direção, você peca. E aí vira uma confusão. Porque o que é divisão? Talvez divisão você pensa que é alguém que tem um espírito maligno e ele quer manifestar esse espírito maligno aqui. Mas não é. Divisão é visão mais visão. Eu tenho uma visão, e você quer ter a sua visão aqui? Não tem jeito. Não, pastor, eu não creio assim, não. Eu creio daquele jeito. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu sei que nós estamos falando de homens de Deus como Luciano Subirá, como Silas Malafaia, como Luiz Hermínio, entre outros que tem. Muitos homens de Deus no Brasil, que estão nas redes sociais, que podem nos abençoar. Quando você vai ali com o espírito correto, você ouve esses homens, você é edificado, isso é bom, isso é de Deus. Agora, recorrer a esses homens para saber qual é a doutrina deles, cada igreja tem a sua identidade, cada igreja tem a sua doutrina. Siga a doutrina da sua igreja, porque isso é bênção para você. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, é muito fácil você discordar de mim e ouvir um outro pregador, que é um homem de Deus, a respeito de uma doutrina. Mas tem uma coisa, você acha que Deus vai te abençoar por isso? Não, você não está debaixo do manto dele. A unção, ela vem na cabeça de Arão, desce pela barba e vai para a orla. Então a unção, para você receber a unção, ela passa por mim, meu irmão, não pelo Luciano Subirá, não pelo Luiz Hermínio, não pelo Silas Malafaia. Por quê, pastor? Porque o Silas Malafaia nem sabe quem você é. O Luciano Subirá não te conhece, eu te conheço. E tem mais, você me conhece. Eu posso esconder de você alguns pecados por um tempo, mas eu não vou conseguir esconder por muito tempo. Mas os que estão na internet, eles conseguem esconder por muito tempo, porque você não está perto. Você não vê como ele é, você não pode observar os frutos. Qual é o grande problema nosso hoje? É que nós não observamos os frutos das pessoas. E saímos por aí seguindo qualquer louco. Claro, não estou falando do Luciano Subirá, não estou falando do Luiz Hermínio, nem do Silas Malafaia, porque esses são homens de Deus. Mas eu estou falando em relação a você seguir pessoas malucas, que têm pregações loucas. Um irmão essa semana me mandou uma pregação de um pastor, que eu não sei, parece que é americano, a respeito de escatologia. Meu irmão, eu já vi heresia, viu? Mas igual essa. Que isso? Ele espiritualizou toda a escatologia. Ele alegorizou toda. Ele fala que nós já estamos no milênio. Olha que absurdo. Então hoje tem maluco para tudo. Então o reino de Deus não é barulho. O reino de Deus não é música bonita. Ah, mas aquele grupo, pastor, ele canta bem. Olha, tem um grupo que faz música tão bonita. Tem 2 grupos no Brasil que eles são especialistas em música. Meu irmão, os caras cantam. Canta. Um não sei qual igreja eles pertencem, que eu nunca ouvi falar. O outro eu sei que é uma igreja conhecida. E ambos sabem fazer música. Os caras são fera. Tem técnica. É música que se você olhar na Bíblia, você vai falar assim, não tem heresia aqui não. Mas no púlpito, tem um homossexual ministrando no louvor. Deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus não é barulho, e nem é música. Nós podemos ter música, mas precisa vir da fonte correta, ou nós vamos ter um problema. O outro grupo, uma das meninas que canta no grupo com a barriga de fora. Ô, meu irmão,
Isso não pode ser um modelo para nós. Essa menina que canta lá, que tem uma voz linda, não pode ser um modelo para você. Ela faz parte de um grupo, que é conhecido, que até nós cantamos músicas deles aqui. Na verdade, a maioria, eles têm músicas feitas deles mesmos, mas a maioria é versão. Mas eu só quero alertar você para algumas coisas que estão acontecendo hoje, que pode levar pessoas a um erro terrível. Mas, pastor, o que a Bíblia diz que é o reino de Deus? Aqui em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, aquilo que você ouve está trazendo paz para você, está trazendo alegria para você, está realmente sustentando você na sua fé. Porque tem coisas que estão acontecendo hoje que nós precisamos tomar muito cuidado. Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, 13. Diz assim: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra reino é a palavra basileia. Então preste atenção, a palavra diz que Deus, ele nos libertou do império das trevas, das forças espirituais da maldade, e nos transportou e nos colocou no seu reino, no reino de Deus. É porque alguns talvez interpretam que o reino de Deus é um reino que nós vamos desfrutar quando estivermos no céu. Não, o reino de Deus, ele vem do céu, mas ele se manifesta na terra através da igreja. Diga comigo, o reino de Deus é do céu, mas se manifesta na terra através de mim, que sou a igreja. Vocês entenderam isso? Então, quando você ora com alguém e alguém é curado, ali é a manifestação do poder de Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, o quê? Fluirão rios de água viva. Mas o que a gente está vendo hoje, especialmente aí na internet, nos meios de comunicação, é que algumas palavras elas geram morte, não vida. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para gerar vida. Se você crê em Jesus de verdade, como está escrito aqui, a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Então, nesse caso, você vai orar com as pessoas, elas serão curadas, você vai expulsar demônio, você vai pregar e as pessoas vão se converter. Os irmãos estão entendendo? Você pode dizer um amém aí? Aqui está dizendo, e ele nos libertou do império das trevas. Então existe o reino das trevas, o império das trevas. Mas a Bíblia diz que nós fomos libertos, arrancados desse lugar. Olha o que a Bíblia diz. E nos transportou para o reino do seu Filho. Para o reino do Filho do seu amor. Esse reino, a palavra aqui é basileia, é autoridade, é poder, é governo. Então preste atenção, você foi chamado para governar. Você foi chamado para governar onde você estiver. É na sua escola? Governe lá. Seja uma autoridade naquele lugar. Mas o que a gente tem visto acontecer é o contrário. Muitas pessoas, muitos jovens estão firmes na igreja, mas quando vão para a faculdade são influenciados. Ao invés de influenciar, eles que recebem influência de professores, muitas vezes ateus, malignos. Não, meu irmão, você foi colocado ali para ser luz, para você influenciar e não ser influenciado. Tem crente aqui ou não? Então você, onde você estiver, você tem que usar essa autoridade. O reino, entender que o reino é você tomar a autoridade que do céu foi te dado e manifestar isso na terra. Olha o que diz aqui em João capítulo 3, versículo 27. João 3, 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então o reino que nós estamos recebendo, ele é do alto, ele é do céu, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: você pertence ao reino de Deus. Fala para ele, você faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, meu querido, ele só pode ser acessado pelo novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3.
João capítulo 3, verso 3. Então o reino de Deus é uma condição que você entra quando você nasce de novo, através do novo nascimento. Eu sei que muitas pessoas hoje querem acessar o reino de Deus de qualquer forma. Mas tome cuidado com isso. Olha só. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus tem a ver com novo nascimento. Você só pode acessar o reino de Deus quando você nasce de novo. Você nasceu de novo, você entregou sua vida para Jesus, então agora você faz parte do reino de Deus. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Lucas capítulo 17. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Lucas capítulo 17, verso 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você tem ideia o que significa o reino de Deus estar dentro de você? Era tudo que os profetas do Antigo Testamento queriam. Eles queriam que o reino de Deus estivesse dentro deles. Eles queriam que o próprio Deus estivesse dentro deles. Ainda que Deus mostrou para algum desses profetas a respeito do reino de Deus, e que o próprio Deus iria morar dentro do homem, eles jamais conseguiram viver isso. Nenhuma pessoa do Antigo Testamento teve Deus morando dentro deles, como nós temos agora. Isso chama-se reino de Deus. Então o reino de Deus está dentro de você. Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de autoridade. Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de poder. Poder. Mateus capítulo 28. Abre Mateus capítulo 28. Deixa eu ler um texto aqui para você. Mateus capítulo 28. Versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então há um propósito de você fazer parte do reino de Deus. O propósito de você fazer parte do reino de Deus tem a ver com o nosso ide. Ide, olha o que a Bíblia diz. Verso 19. Ide, portanto, e fazei discípulos. Esse é o propósito pelo qual você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus porque você foi chamado para fazer discípulos. Levante a sua mão. Fala assim comigo: eu fui chamado para fazer discípulos. Lá em Lucas capítulo 10, verso 19, a palavra diz que nós recebemos autoridade. Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então, aqueles que fazem parte do reino, eles têm autoridade sobre serpentes e escorpiões. Quando a Bíblia está falando de serpentes e escorpiões ali, não é literal. Está falando, é claro, do diabo, das forças malignas, de demônios. Você tem autoridade sobre as forças malignas. Você faz parte do reino de Deus. A palavra autoridade no texto aqui é a palavra exousia, que significa autoridade. Significa poder. Então, levante a sua mão. Fala assim: tem poder na minha mão. Tem poder quando eu oro.
Tem poder quando eu profetizo. Tem poder quando eu prego. Você recebeu autoridade da parte do Senhor. Quem recebeu aí, diga amém. Fala, eu recebi autoridade da parte do Senhor. Quero pedir para você ir para Mateus capítulo 7. Versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Aqui diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Como nós vivemos um tempo que existem muitas vozes, muitas doutrinas, muitas pregações. E eu sei que algumas pessoas, elas acabam confundindo qualidade musical com unção. Outros acabam confundindo eloquência com revelação. Nós precisamos saber identificar quando uma voz é de Deus ou não. Amém? Como, pastor? Verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, e em teu nome não escrevemos muitas músicas, e em teu nome não fizemos muitas pregações? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Uma pessoa subir num púlpito e pregar uma palavra, qualquer um pode fazer isso. E pregar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, inventar coisas. Olha, coach tem o seu lugar, eles talvez pode te ajudar em algumas coisas. E eles têm, com certeza, muito mais experiência do que eu na parte de finanças. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós não podemos remover princípios da palavra de Deus e colocar as nossas opiniões no lugar. Isso é um perigo. Sabe por que esse cara faz sucesso? Porque ele pega a pessoa e ele bate na pessoa, ele arrebenta com a pessoa. As pessoas gostam de apanhar. As pessoas gostam de pregador da lei. Você vai para o inferno! Aleluias! Que você é isso, que você é aquilo, que você é... As pessoas gostam disso. E esse coach, ele é diferente dos outros, porque ele faz isso. Você é um fraco, perdedor. Vira homem. Esse vai ser o pior ano da sua vida. Aí ele pega, me leva 60 pessoas para subir um monte. Dos 60, só 32 permaneceram. Os caras subiram. Lá em cima, o vento levou as barracas, estava 0 grau e vento a 100 quilômetros por hora. E ele está falando que você precisa pegar alguns códigos dele. Eles subiram para pegar esses códigos, para destravar, para você prosperar. Mas lá na montanha, quase que eles pegaram o código de passagem para o além. Quem segue essas pessoas é isso que acontece. Agora, sabe qual que é o problema dele? Pastor, por que você está criticando ele? Porque esse é uma das pessoas que estão... Ele usa a estrutura da igreja, mas ele critica a igreja. Ele fala, não vai na igreja. Não vai lá na igreja. Você não precisa de estrutura. Mas ele está criando a estrutura dele. Sabe como?
Você tem que levantar 4h59 da manhã, tomar um banho de água fria. Tem que ser água fria. E tem que ser 4h59. Senão não dá certo. Você toma um banho de água fria. E aí você vai abrir sua casa para receber outras pessoas que vão fazer parte do curso que você tem que pagar R$ 2.990. E aí ele chama o curso de quê? De reino. Ô, meu irmão, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. 32 pessoas subiram naquele monte e quase morreram. Sabe o que o líder dos bombeiros falou? Eu nunca vi uma expedição tão desastrada como essa. O cara não tinha conhecimento da montanha. Foi questionado por uma mulher lá embaixo, que falou que não ia subir. Não aceitou, subiu. Quase que eles morreram, tiveram que chamar o bombeiro. 2h30 da manhã, frio, chuva, vento, 100 km/h. E os abençoados, para não falar outra coisa, pagando R$ 2.990 para ter o pior ano da vida dele. E ele profetizou tanto que quase que ele pegou o código de passagem para o além. Mas as pessoas estão seguindo isso. Estava comentando aqui no grupo, nosso grupo aqui de líderes, é engraçado. Você sabe que tem um irmão no grupo de líderes que... Porque ele fala, esse coach, ele fala que vai destravar você. E olha, uma coisa é fato. Ele teve um irmão no nosso grupo que ele destravou. Ele destravou a ira desse irmão. Mas esse irmão... Pelo menos está funcionando. Ele destravou a ira desse irmão. Esse irmão está tão irado com ele. Ele conseguiu deixar esse irmão tão irado. Não vou falar o nome dele. Ele está aqui. Não quero envergonhar ele, não. Mas... Meu irmão, o cara critica a igreja, critica o pastor, ele está usando a mesma estrutura. E sabe quem está caindo nos golpes? Os irmãos. Os irmãos de boa fé. Porque nós somos pessoas de boa fé. Quantas propostas você acha que eu já recebi de criar aqui um marketing de rede? É criptomoeda, é não sei o quê, não sei mais o quê, entra, é óleo. Não tem esses óleos cheirosos? Uns óleos aí? De essência? Pastor, você tem que ser o líder lá. Tem mais pessoas debaixo de você e não sei o que tem. Agora é criptomoeda, entra. Você é pastor da igreja e tal. Você influencia os irmãos. Eles não falam exatamente assim. Pastor tem influência, meu filho. Só que Deus me deu uma palavra. E é bom demais quando você tem uma palavra, sabe por quê? Eu recebi uma palavra de Deus e toda vez eu falo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tenho uma palavra de Deus. Tem uma palavra que Deus me deu lá no texto de Davi. Quando os valentes de Davi foram lá pegar água no poço de Belém para ele. Ele foi lá e derramou a água. Porque Davi não quis beber do sangue deles. Eu não vou beber do sangue das ovelhas. Isso eu não faço. Eu tenho o salário da igreja que vem do dízimo que você dá. Os irmãos estão entendendo? Eu não preciso fazer esses negócios. Mas esses coaches por aí, muitos deles, não vou dizer todos, mas muitos, infelizmente, eles usam irmãos da igreja, líderes religiosos, para ganhar dinheiro. Mas eu estou citando só um exemplo de um coach. Pelo menos ele não está falando que é pastor. Ele está falando que é um coach. Então você segue se você quiser. Né? Infelizmente, as pessoas estão seguindo ele para ganhar dinheiro e estão ouvindo ele nas questões espirituais, o que é um grande problema, porque ele não tem experiência para isso. Da mesma forma que se eu for entrar no mundo business, vai ser um problema, porque eu não entendo do mundo business. Eu entendo os princípios da palavra de Deus, é o que tem funcionado na minha vida. Amém? Agora, quando o texto de Mateus aqui está falando de pessoas que um dia foram até usadas por Deus, até expulsaram demônios, até curaram enfermos, até profetizaram. Mas elas não tinham parte com o Senhor. Quantos pregadores por aí, meu irmão, está desse jeito? Então toma cuidado com quem você ouve, quem você serve. Meu irmão, a grande maioria dos cantores gospel é só dinheiro. Só dinheiro, estrelismo. Você pode falar comigo, olha, o cantor gospel vai estar ali, do outro lado da rua, vai ter um show lá. Eu não vou. Pastor, é porque você é bom? Não, é porque realmente não sou edificado.
Eu prefiro passar meu tempo com Deus aqui na sala, aqui no prédio, quando eu estou aqui sozinho orando. Eu coloco as músicas ali, eu vou orar, vou adorar. Prefiro isso do que ir no show. Não quer dizer que eu nunca vá num show. Eu posso ser abençoado também indo num show. Mas o que eu estou dizendo para você é que é tanto negócio envolvido, é tanta briga. Um fala uma coisa, outro fala outra. Como que uma mulher que canta com a barriga de fora pode ser referência para você, para os seus filhos, para sua filha? Não pode ser. Não pode ser. Pelos seus frutos os conhecereis. É terrível quando você vê alguns cantores aí abrindo a boca para falar alguma coisa de Deus. Você fala, que desastre. Que desastre. Não conhece a Bíblia. Um dia eu vi uma cantora conhecida, cantamos a música dela aqui. Achei que ela ia dar um show. Foi no Faustão. Estava ela e um padre. O padre deu um show nela. Fizeram a pergunta mais simples do mundo a respeito do batismo. Ela começou a gaguejar. O padre entrou. Falou, não. O padre falou muito menor do que eu. Falei, meu Deus, você chama essa mulher de pastora. Ela não dá conta de falar das coisas elementares, das doutrinas elementares da Bíblia. Moral da história, separou do marido, hoje não tem família, os filhos tudo desviado, mas continua lá cantando. É muita coisa, meu irmão. Nós precisamos entender melhor o que significa o reino de Deus. Nós precisamos discernir melhor o que significa o reino de Deus. Olha o versículo 20. Versículo 20, isso mesmo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Pastor, então diante de tudo isso aqui, o que eu tenho que fazer? Meu irmão, o evangelho ele é simples. Obedece o ID de Deus, prega o evangelho, tenha relacionamento com Deus e o Espírito de Deus vai guiar você. Pare de ficar ouvindo vozes que vão levar você para o erro. Judas, vamos ler a partir do verso 3. Para quem não sabe, esse Judas aqui não é o Judas traidor não, tá, irmãos? Só para deixar claro aqui para os irmãos. Judas, versículo 3 em diante. Vamos ler até o versículo 6. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, há pessoas que estão transformando a graça em libertinagem, ok? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Vamos lá. Aqui está falando que algumas pessoas
estão transformando a graça em libertinagem. O que é isso? São pessoas que pegam a graça e elas pensam que por causa da graça, elas estão liberadas para cometer qualquer tipo de pecado, ou todo tipo de pecado. Isso é tentar transformar a graça em libertinagem. Mas é interessante que o texto fala, ele nos alerta a respeito daqueles que foram libertos do Egito. Como que eles foram libertos lá do Egito? Pelo sangue que foi passado no umbral da porta, amém? Aquele sangue libertou, eles estavam dentro da casa, foram libertos, eles saíram do Egito, depois eles atravessaram o Mar Vermelho e ficaram livres completamente do Egito. Só que não acabou ali. Eles tinham um percurso para chegar até a terra prometida ainda. Mas a palavra diz que muitos pereceram. Por quê, pastor? Porque Deus fez com que eles perecessem. Pastor, eu converti, minha salvação está garantida. Olha para o texto. O texto está dizendo que muitos deles pereceram. São os mesmos que experimentaram aqueles milagres lá no Egito. Que viram aquelas pragas. Que foram poupados da morte do primogênito. Que atravessaram o Mar Vermelho. Essas pessoas, elas tiveram uma experiência espiritual. A Bíblia diz que todos eles passaram pela nuvem. Eles viram os milagres. Porém, muitos pereceram. Morreram no caminho, assim como hoje tem acontecido com alguns. Olha aqui, ó. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu. Quem destruiu esse povo aqui? Deus. Destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aqui está falando o seguinte: aqueles que estavam no Egito, que experimentaram o milagre, que foram libertos do Egito, eles saíram, passaram pelo mar, mas foram destruídos no deserto. Pereceram no deserto, assim como os anjos que não guardaram o seu estado original, a sua habitação original, mas decidiram sair, esses também se rebelaram contra Deus, foram punidos e serão eternamente punidos por Deus. A Bíblia diz que Deus também não poupou os anjos. Os irmãos estão entendendo? Vá para 2 Pedro capítulo 2, verso 1 agora. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Vamos ler até o versículo 21. Quero ler todo esse texto com você. 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim: assim como no meio do povo, olha para você ver como esse texto é parecido com o outro que eu li. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles
insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Preste atenção a respeito desse coach que eu falei para você. Ele despreza os líderes espirituais. Ele despreza o reino de Deus. Ele despreza a igreja. Olha só, atrevidos, arrogantes, porque você não pode questionar essas pessoas. Eles sabem tudo. Pessoas como esse coach aí, você não pode questionar que a sua vida está em risco. Porque ele é melhor que você. Ele sabe mais do que você. Ele ganhou 2 bilhões já. Você ganhou quanto? Esse é o argumento dele para você. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e em poder, não proferem contra elas juízos infamantes na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Perceba que essas pessoas começam a levar almas inconstantes com elas, pessoas que realmente não estão firmadas na palavra. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram. O que está falando de ímpio, meu irmão? Filhos. Abandonaram o reto caminho. Se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Qual que foi o prêmio de Balaão? Balaão ensinou Balaque, o rei amalequita, midianita, a lançar laços contra o povo de Israel. Balaão sabia que não podia amaldiçoar o povo, porque o povo estava debaixo da bênção. E aí Balaque falou, amaldiçoou o povo, e 3 vezes ele subiu no monte e abençoou Israel. E aí ele falou, por que você abençoou Israel? Ele falou, porque eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Só que ele chamou Balaque no canto e falou o seguinte, deixa eu te dar uma dica aqui. Esse povo está debaixo da bênção, mas tem uma maneira deles saírem debaixo da bênção. Pega as mulheres moabitas e faz elas passarem perto do acampamento. E aí os homens vão começar a ter relação sexual com elas. E aí então o que vai acontecer? Vai entrar uma maldição. E aí quando entrar a maldição, você pode lutar contra eles e destruí-los. E o que aconteceu? Balaque fez isso. As mulheres moabitas começaram a passar ali. Do lado do acampamento, os homens começaram a ter relação com elas. E milhares de pessoas morreram por causa dessa praga. Desse pecado que entrou. Isso aqui é Balaão, que só pensava em dinheiro. Verso 16, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quanto eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Preste atenção aqui no verso 20, porque isso aqui é um alerta para nós. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar, se deixam levar de novo, e são vencidos, tornou-se
seu último estado pior do que o primeiro. Aqui está falando que aqueles que conhecem a Deus, que nascem de novo, mas elas retrocedem para o caminho anterior, o seu estado se tornou pior do que antes. Olha o verso 21. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Pastor, eu posso perder a salvação? Olha o texto. Com eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Aqui está falando de pessoas que retrocederam na fé. Pessoas que antes talvez estavam no caminho certo, seguindo o pastor, frutificando, mas de repente começa a seguir um louco. Começa a seguir uma pessoa que não tem conhecimento da Bíblia. Eu não estou falando só de coach, não. Pastores que não têm fruto. Que você não consegue identificar fruto bíblico na vida deles. O reino de Deus, meu irmão, não é barulho. O reino de Deus não são músicas bonitas, não são palavras eloquentes, não é correria. Isso pode ter no reino de Deus, mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é novo nascimento. O reino de Deus é oração. O reino de Deus é relacionamento com Deus. O reino de Deus é relacionamento com meu irmão. O reino de Deus é mesma fé, mesmo propósito. O reino de Deus é autoridade. O reino de Deus é isso. Então não seja levado por todo vento de doutrina. Pastor, você pegou esse coach hoje para Judas, hein? Não seja levado por todo vento de doutrina de pessoas que ao invés de construírem, de falarem dos princípios, elas removem os princípios e colocam as suas opiniões. Não! Nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus. O reino é para você. Pastor, então eu posso prosperar? Você pode prosperar dentro dos princípios da palavra de Deus. Traga o seu dízimo, dê oferta uns aos outros, honra pai e mãe. Oferta na vida de pessoas que são autoridade sobre a sua vida. Pessoas que são assim, prosperam, porque isso é princípio da palavra de Deus. Você não precisa ficar colocando frases de efeito, nem precisa de autoajuda para prosperar, apenas leia a Bíblia. Meu irmão, eu quero convidar você a ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não vai deixar você sair do caminho, porque talvez a pergunta que você está fazendo é: pastor, é tanta voz, é tanta coisa, que eu já nem sei quem está certo e está errado. É porque você não está lendo a Bíblia. Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é nossa regra de fé. Eu sempre digo para você aqui, meu irmão, até a palavra que eu prego aqui, você tem que examinar se realmente está de acordo com essa palavra aqui. Porque eu também posso errar. Eu prego heresias de vez em quando aí. Você acha que eu não prego, não? Então vai para a palavra, fica na palavra. Não sou um pastor herege, fique tranquilo. Eu tenho meu relacionamento com Deus, eu tenho meu tempo com Deus. Mas isso não significa que eu sei tudo. E que de vez em quando eu não vá pregar alguma coisa que esteja fora. Mas se você estiver num relacionamento com Deus, na palavra, se você é alguém que lê a Bíblia, que medita na palavra, que estuda a palavra de Deus, você não será levado por todo vento de doutrina.